tudo bem? Aqui é a Lu do Viver e Contar e hoje eu vim trazer mais uma atualização para vocês da minha mandala. Agora virou planner para ficar mais fácil de ser visto e me ajuda a organizar a minha semana e meu mês, que é o tempo de quê? Que é essa sincronização que eu criei juntando astrologia e tempo natural. Quando a gente fala de tempo natural, junta Tzolk'in e sincronário das 13 luas, que são duas formas de se sincronizar com o tempo do cosmos, o tempo da natureza, e o nosso tempo interno, né? Esse tempo que fala do tempo das coisas, que não é o tempo do relógio mecânico que a gente um dia inventou, e que a gente durante muito tempo, há muito tempo já está deixando mandar na nossa vida, né? Então criou uma realidade muito quadrada, muito racional, muito em cima de produtividade, de fazer, e nos desconectou do nosso tempo interno, esse tempo de sentir as coisas, o tempo de dar o tempo de cada movimento acontecer, de cada ciclo se completar, né? Então eu vim aqui hoje trazer uma atualização dessas energias que a gente está atravessando. Nós estamos hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro. 22/11, olha só, né? Esse é um número legal. É o início da segunda semana do mês 5, dentro do sincronário das 13 luas, que fala do ano. Então, dentro do sincronário, nós estamos no 5º mês. Esse mês fala da nossa potência de comando interno, nosso poder interno de comandar a nossa vida e comandar o propósito e o serviço que cada onda encantada pede, e também de comandar o caminho que a gente veio trilhar quando a gente fala da nossa onda encantada de nascimento, né? Dentro da onda encantada, nós estamos também hoje no dia 5, né? Nós estamos na onda encantada da tormenta magnética azul, que começou semana passada, na quinta. E hoje nós estamos também no 5º dia, né? Esse 5 forte hoje. Nesse momento onde a gente descobre de que forma a gente pode comandar de dentro para fora essa transformação toda que essa onda encantada da tormenta está trazendo. O selo que rege o mês 5 dentro do ano é o enlaçador de mundos harmônico branco. Esse enlaçador de mundos, nós recém passamos pela onda encantada do enlaçador de mundos, então que trouxe o propósito do enlaçador, e dentro do ano nós estamos com essa energia do enlaçador como nossa energia interna de comando, a nossa potência interna, né? E essa semana nós vamos passar na quinta-feira também pela energia do enlaçador, que vai falar do enlaçador de mundos galáctico branco. Quando a gente fala em enlaçador de mundos, a gente está falando de olhar para oportunidade. As palavras dele são oportunidade, igualar e morte. É a mesma energia de escorpião, né? De perceber o que na nossa vida muitas vezes a gente precisa deixar morrer, a gente precisa deixar ir, a gente precisa perdoar, a gente precisa nos colocar num lugar de igualdade, né, com o outro, né? Quando a gente pensa que quando a gente se coloca no lugar de vítima e diz que o outro é o nosso algoz, né? É o vilão que provocou tudo na nossa vida, ele é o grande culpado, né? Ou a vida, ou a situação, ou o colega, ou o trabalho são os grandes culpados das coisas, né? Escorpião e Enlaçador de Mundos, eles trazem a oportunidade da gente olhar para tudo isso, que muitas vezes a gente está muito apegado, que a gente acumula, que a gente segura com todas as nossas forças, situações de vida onde a gente se mantém, mesmo que sejam sofridas, que tragam dores, porque de alguma forma
aquilo traz algum tipo de benefício pra gente, né? É aquela coisa que dói, mas que se eu não tiver vai doer mais ainda. Então, a Escorpião e Laçador falam desse processo de morte, de desapego, de perdão, que a gente precisa passar na vida para abrir espaço. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o dia, para os ciclos do dia, das estações do ano, das plantas, né? Tudo da natureza tem um processo de nascer e de se movimentar, nada fica estagnado, né? Mesmo uma pedra que parece uma coisa sólida, uma rocha que está ali por milênios muitas vezes, ela sofre desgaste, ela muda com o passar do tempo, em função das intempéries, né? Em função de chuva, de temperatura, de sol, de coisas que acontecem ao redor dela, né? Nada fica estático. Então tudo um dia nasce, tudo vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai passando por processos de transformação e um dia finaliza. Um dia volta para lá da onde veio, volta para o outro lado, para esse lado invisível, para esse lado que a gente não sabe como é e que justamente por isso dá muito medo, porque a gente perde totalmente o controle, não faz a menor ideia do que existe do outro lado. Mesmo que a gente tenha muita fé, mesmo que a gente se sinta assim muito conectado com a espiritualidade, né? Ainda assim, falar de morte, de tudo que precisa finalizar na nossa vida nunca é fácil, né? Essa onda encantada da tormenta, como eu disse, onde a gente entrou semana passada, ela vem para acelerar esses processos, né? Ela vem para transformar. E quando a gente fala de tormenta, é uma grande tempestade, um grande temporal, um ciclone, né? Que traz muito vento, ventos muito fortes, muito poderosos, muita chuva, muita água, vento, água, raios, trovões, né? E aquilo vem girando, assim, girando para levar embora o que tiver que ir, para lavar o que tiver que ser lavado, para jogar pelos ares o que está com as suas estruturas enfraquecidas e já não sustenta mais o que um dia sustentou, ou que aquilo para o qual foi construído um dia, né? Só voa pelos ares, só é derrubado o que tem uma estrutura frágil, o que está fragilizado, o que está construído em solo firme, estável, continua ali. Ele consegue passar por essa tormenta e sai do outro lado mais forte, inclusive, né? Isso é uma energia de muita velocidade, né? Quando a gente pensa no vento que vem junto, né? Então, as palavras da tormenta são catalisar, energia e autogeração. Então, é um momento em que a gente perde totalmente o controle, porque a vida começa a trazer situações e acontecimentos ao nosso redor que mexem em tudo, assim. Quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente tenta segurar. Sabe quando começa a voar, assim, e a gente corre desesperado para segurar tudo? Então solta e deixa aí. Essa semana é a segunda semana do mês 5. É a semana branca, que fala justamente de... Os brancos sempre falam dessa conexão com a espiritualidade, né? Então o Enlaçador de Mundos é um deles. E a semana branca também traz esse lugar de refinar processos. Todos os selos brancos vão falar de espiritualidade, vão falar de refinamento, de aperfeiçoamento, de verdade, de ordem, de clareza, de botar as coisas no seu lugar, assim. É como se essas transformações todas, essa tormenta, levantasse coisas, levantasse tapetes, levantasse assoalhos por baixo e levantasse tampa de porão, sabe? Ou tirasse o telhado do sótão, pra gente olhar o que tá escondido ali há muito tempo. Se a gente não teve a coragem de olhar para isso tudo com a energia escorpiana, assim, né? A gente ainda está na energia de escorpião, né? Porque o ciclo lunar, nós estamos na lua cheia ainda, lua cheia em Câncer. Então a nossa intuição tá super ativada, nossos sentidos, as nossas emoções. E hoje, inclusive, é
noite harmônica azul, né? Então essa noite fala de intuição, fala de sonhos e fala de abundância, né? Essa lua cheia, semana passada a gente passou por um eclipse lunar, né? Essa lua cheia foi eclipsada, né? Esse nosso sentir todo esse eclipse que aconteceu em Touro, mexeu em todos os nossos valores, né? Em toda essa estrutura que nos dá estabilidade, essa estrutura que a gente construiu em cima de valores que nesse momento estão sendo questionados, né? Para ver se aguentam o rojão, se aguentam essa transformação ou se vão para o chão. E o que precisa ser reformado nessa estrutura, né? Ela pode até aguentar passar por tudo isso sem desmoronar, mas ela vai precisar passar por reformas. Melhorias precisam ser feitas, coisas precisam ser renovadas. De qualquer forma, precisa tirar a coisa. Tudo isso que foi levantado e fez a gente olhar para tudo que escondeu nos nossos porões, nos nossos sótãos, embaixo do tapete, essa semana a gente vai como que conseguir respirar um pouco melhor, porque nós estamos com o Sol desde ontem em Sagitário. Então a gente tá assim, aos poucos, saindo assim, é como se a gente conseguisse achar um alento, sabe, para crescer um pouco mais, ser otimista. Essa energia sagitariana que eleva, o fogo que nos eleva, ajuda a expandir os nossos limites e conseguir se com calma olhar para tudo isso que a gente acumulou. Criou muito entulho, né? Enlaçador de Mundos e Tormenta falam de desapego, de deixar morrer, de abrir espaço, de limpar, de botar ordem. E essa tormenta, essa semana, vai nos fazer agir, assim, nesses 13 dias, desde a quinta da semana passada, para botar em movimento. E se não for por conta própria, a vida vai vir e nos trazer situações que vão fazer mexer nisso. Que vão dizer, cara, tá na hora de colocar ordem nisso, tá na hora de botar no lixo que não serve mais. Valores que não são mais, que não fazem mais sentido. Escolhas que eu fiz lá atrás, que hoje não fazem mais sentido. Ou formas de fazer as coisas, né? Os valores talvez continuem, mas a forma de lidar com eles, a forma de construir a nossa realidade, o nosso coletivo, né? Porque a Vênus está em Capricórnio, né? Essa nossa força de trabalho, nossa força de estruturar coisas, de construir coisas, né? Tudo isso que a gente construiu hoje tem tantos pontos que precisam ser revistos, porque não fazem mais sentido. Porque do jeito que a coisa está funcionando, ocasiona muito mais desequilíbrio do que equilíbrio e harmonia, que também são palavras de Vênus, né? Essa noite harmônica azul, que eu falei antes, que é o selo de hoje, é um dos selos que sustentam essa onda encantada da tormenta. A tormenta é o propósito, é o selo 1, o 5 é a noite harmônica azul, o 9, que é o tom da intenção por trás dessa transformação que a tormenta está trazendo, é o selo da mão solar azul, que fala de conhecimento, cura e realização. E o último selo é o selo 13, que é o macaco cósmico azul. Então, por que a gente está nesse momento de transformação tão grande? Porque a gente veio realizar curas. A intenção por trás é perceber o que a gente está construindo com as nossas mãos, buscar conhecimento para reformar tudo isso que a gente precisa reformar e perceber quais são as curas que precisam acontecer. Porque essa potência interna de comando que representada pelo selo da noite, o nosso comando interno são os nossos sonhos, é a nossa intuição. Fala de abundância também esse selo da noite, né? Então, assim, esse poder interno de abundância que existe quando a gente desapega, quando a gente abre mão principalmente do controle e deixa a transformação acontecer, deixa o ciclo natural da vida acontecer.
deixa ir embora o que precisa ir embora, abre espaço. Porque existe tanta abundância no que tem para chegar, no novo que pode chegar, né? Quando a gente se abre espaço para isso, né? E aí o macaco cósmico azul, que é o último selo da onda encantada e que fala de transcender, de ir além, é o selo da criança, da nossa criança interna. Fala de brincar, ilusão e magia. Tipo, quando a gente abre mão do controle e deixa as transformações acontecerem, é como se a gente abrisse espaço para magia acontecer na nossa vida. Porque a gente fala do inesperado, a gente fala do que a gente não sabe que vem, a gente não sabe que vem pela frente. O que é esse novo que tá vindo, que tá ali esperando para encontrar espaço para acontecer, né? Esse macaco cósmico é tipo chegar lá no fim do processo, no último dia da onda, sentar e rir da nossa própria cara, sabe? Tendo clareza das ilusões todas que a gente criou na vida. Rindo de nós mesmos quando a gente se dá conta de como a gente foi bobo muitas vezes por se agarrar tanto a alguma coisa, com tanto medo daquilo ir embora, porque a gente não tinha controle, não tinha ideia do que estava a vir para ver, a gente não tinha ideia de como seria viver algo diferente. E não saber e não ter ideia dá medo, né? Então, se a gente soubesse antes, que o que vem pela frente é tão melhor, ou tão mais legal, ou tão... Não melhor não é a palavra. É ser surpreendido pela sabedoria que isso traz e pelas experiências de expansão que isso traz, né? Esse sol em Escorpião vai falar muito, em Sagitário, né? Que vai ampliar nossos horizontes, né? Vai falar muito sobre isso, de se abrir para o novo, de se abrir para tudo aquilo que vem, que é muito maior do que a gente, que vem de muito mais longe, que é além fronteiras, né? Essas leis maiores que nos regem, né? E aquilo que a gente acredita que é possível, aquilo que a gente acredita que seja verdadeiro e que seja a grande fonte de tudo, né? E quando a gente se abre para ter essa guiança, inclusive, né? Desses selos brancos da espiritualidade e dessa fé sagitariana que acredita que tudo vai dar certo, que tudo vai terminar bem, né? Quando a gente de fato consegue acreditar nisso, o macaco diz assim, viu? Acontece. Quando a gente se abre para isso, quando a gente desapega e quando a gente acredita. Tá? Era isso que eu queria trazer hoje. Eu trabalho com mapa astral, mapa natal, né? Cósmico, teu mapa natal de nascimento, unindo essas sabedorias da astrologia e essa cosmologia maia, né? Que vem não dos maias do México, mas dos maias galácticos, que são maias, uma sabedoria que vem de outra dimensão, essa quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, e que é trazida até nós através dessa ajuda além fronteiras que a gente tem, né? Além das nossas fronteiras racionais. Além disso, eu trabalho com tarô, que também é uma ótima ferramenta de investigação, assim como o mapa natal. O tarô também é um mapa onde a gente consegue enxergar com mais clareza o momento que está passando nesse momento. E trabalho também com Aurora Healing, que é uma terapia de cura energética, que usa as energias luminosas e coloridas das auroras austrais e boreais, as auroras, as luzes coloridas que dançam no Polo Norte e no Polo Sul, né, que são atraídas pelo campo magnético da Terra. Essas energias de luz colorida são energias de cura muito poderosas. E elas são como que o complemento dessa investigação que a gente faz através do mapa astral e do tarô, porque ajuda a liberar o que precisa ser liberado, a equilibrar o que está desequilibrado, a trazer clareza
de quais são os pontos que a gente precisa trabalhar internamente, ajuda a fazer curas das nossas feridas, né? Ajuda a olhar com mais profundidade para aquilo que dói, né? Para aquilo que às vezes sozinhos a gente não consegue olhar, né? Então, se tu sentir que eu posso te ajudar nesse momento de alguma forma, é só me chamar para conversar, tá bem? Beijos e até mais.